A todos já quase que boa tarde, né? Na realidade, ter dentro desse esquema da reunião de ficar por último é uma vantagem ou uma desvantagem? A vantagem é que eu acho que os que estavam com sono já foram embora, né? Os que vão ficar aí vão talvez prestar atenção. É um prazer estar aqui de novo. Eu estive na Telebrasil há 2 anos atrás, em Fortaleza, quando estávamos começando a empresa, né? Praticamente há 5 meses, a TL tinha 400 mil assinantes, e agora é um bom momento de fazer um balanço onde nós estamos e aonde a gente acha que pode chegar e os desafios que a gente tem pela frente. Então, isso é mais ou menos o que a gente vai falar. Então, um pouquinho sobre a TL, onde nós estamos hoje. Quer dizer, é uma empresa que já investiu 3,5 bilhões de reais na construção de uma empresa em 2 estados, né? É uma das 20 empresas celulares hoje que tem no país. Tem uma rede celular 100% digital e dando aos clientes da sua rede acesso à rede digital nacional em TDMA. Essa cobertura nacional nós hoje temos não só no país, mas temos também nos Estados Unidos. As assinantes da TL, seus aparelhos funcionam também na rede da AT&T nos Estados Unidos. Portanto, temos também acesso roaming aos Estados Unidos automático. 1.700.000 clientes, isso aqui foi escrito antes da promoção do Dia das Mães, hoje estão mais perto de 1.800 que 1.700. E muito orgulho, gostamos de dizer também da satisfação de clientes, quer dizer, de forma permanente. Eu vou mostrar um pouco além as pesquisas que nós fazemos, acima de 90%. Participação do mercado de 39%, o ano passado nós conquistamos mais de 52% dos clientes do mercado, foi a TL que conquistou. Quer dizer, estamos crescendo e, nesse sentido, nós garantimos que na nossa região existe muita concorrência, uma concorrência muito salutar e saudável entre as 2 empresas, e a sociedade está ganhando com isso. Empregamos hoje cerca de 1.500 empregados e possivelmente 2.500 a 3.000 pessoas dependem hoje da TL também. Apesar de tudo isso, o nosso retorno é um retorno de longo prazo, né? Os investimentos são muito altos e realmente só vai se ter retorno depois de 7, 8 anos, se, vamos dizer, as condições, né, de mercado, de negócio permanecerem as mesmas. Mas hoje é a empresa que já gera caixa, mas ainda tem uma dívida muito alta que precisa ser ainda paga, né? Em suma, em 2 anos e meio, de 205 meses, nós hoje acho que temos uma empresa consolidada, muito conhecida no mercado, tem uma marca, divide o mercado no Rio de Janeiro com o concorrente, e acho que nós temos realmente cumprido com as obrigações, vamos dizer, dentro da nossa responsabilidade de prestadora de serviço público para a comunidade. É uma empresa que foi montada com objetivos de qualidade, objetivos de ser inovadora, e isso é o que a gente tinha no nosso sonho inicial, que eu comentei isso há 2 anos atrás, e hoje a gente chega e verifica que realmente nós consolidamos esse objetivo, esse direcionamento. Esse é um negócio que nos dá muito orgulho, né? É ter realmente pesquisas feitas por um instituto externo, né? E que é uma pesquisa muito detalhada, mas esses são os 2 números que consolidam, né, a satisfação de clientes e também aquela indicação que o cliente faz para os seus amigos, sempre acima de 90% e de uma forma muito consistente. Vejam também que, como razão dessa competição bastante grande na nossa região, é a região mais penetrada hoje do Estado. Quer dizer, isso, com dados do final do ano, nós tínhamos 25% de penetração, a mais alta do Brasil. E a TL com 10% dessa penetração, que corresponde mais ou menos aos 39% de mercado. Então, essa é uma posição real, concreta, de uma empresa que tem 2 anos e agora tem, vamos dizer, grandes desafios pela frente. O que vai acontecer daqui para frente, né? A primeira coisa que seria bom analisar é o mercado. E o mercado é uma coisa que,
Isso aqui, talvez no Rio de Janeiro tenha uma penetração um pouco maior, mas não deve ser muito diferente do resto do Brasil, né? A penetração, quer dizer, o Brasil tem uma distribuição de renda muito ruim e todos nós sabemos disso. Então, as classes A e B, que representam 20% a 25% da população, hoje têm uma penetração muito grande. Nós temos penetração, no final do ano 2000, de 63% na classe A e 40% na classe B. Mas já a classe C, nós já chegamos a níveis bastante altos também, de 20%. E a classe D já mostra sinais também de penetração, que praticamente representam 1/3 da população. Mas olhando um pouco mais o perfil vamos dizer, da idade da população, nós somos um país jovem, né? Quer dizer, 56% da população tem idade inferior a 29 anos e 1/3 da população abaixo de 17 anos. Se nós pegarmos esse mapa e fizermos vamos dizer, uma definição melhor do mercado-alvo, né? Nas classes A, com pessoas acima de 10 anos, classe B acima de 15 anos, classe C e D acima de 18 anos, a penetração seria muito maior. Nós teríamos uma penetração total de 37% da população realmente alvo, né? Que é um nível já de país desenvolvido. Nós vamos ver classe A e B, nós temos níveis de país de primeiro mundo mesmo. Os países mais avançados da Europa teriam penetrações de 78%. Então, a penetração para a voz, dentro dessa pirâmide econômica e de idade, ela já é, no nosso estado, muito penetrada. Então, o que você pode, mais ou menos, depender vamos dizer, dessa curva em termos de futuro, né, que ainda existe mercado de voz nas classes de menor renda, e, portanto, estamos falando de pré-pago, né, e nas classes de maior renda, no sentido de novos serviços, né, e aí estaríamos falando dos serviços de dados, se forem realmente acrescentarem realmente valor para esse tipo de cliente. Então, essa é a primeira mensagem que eu queria passar, né? O que a gente enfrenta pela frente, quer dizer, realmente é mercado pré-pago e outra oportunidade que não está avaliada aqui é o mercado corporativo. Como é que a telefonia celular pode agregar valor no mercado corporativo? Aí existe um foco muito grande, mas ele entra muito mais adicionando valor na área de voz e um pouco na área de dados, à medida que as ferramentas de dados, os conteúdos de dados ainda não estão disponíveis, né? Falando um pouquinho de tecnologia, esse é um outro desafio que a gente vai enfrentar pela frente, né? Nós temos uma complexidade de tecnologias no país, da forma que nós construímos. O TDMA hoje é a tecnologia padrão, em termos de digital, padrão no país. Quer dizer, você tem oferta da tecnologia digital em qualquer lugar do país, cobertura nacional. E nós temos também essa cobertura, a possibilidade desse acesso na América do Sul e América do Norte, que também é uma tecnologia bastante difundida. A ATL está na tecnologia TDMA, então tem a grande vamos dizer, decisão, o grande desafio de saber como vai evoluir. Quer dizer, ela talvez seja a melhor tecnologia no presente para o país, porque ela permite realmente o roaming nacional, ela permite a qualidade de voz fantástica, ela permite dados de baixa velocidade e nós estamos oferecendo short message também com muito boa aceitação, né? A grande discussão e vamos dizer, é o futuro em termos de dados de alta velocidade. Aqui, vamos dizer, dentro dessa discussão também, aparelhos telefônicos na área de TDMA, que hoje são 16, 17 milhões de aparelhos do país, é uma coisa que é uma demanda, e eu acho que é uma coisa que deveria ser uma preocupação grande ter, até em vista, vamos dizer, da demanda de voz para pessoas de baixa renda, procurar-se também ter telefones baratos, né, para poder atender essa população mais barata. A evolução é uma evolução complexa, porque nós acabamos de investir numa rede, estamos uma empresa que está endividada, como eu falei no início, né? A evolução ela tem que ser feita primeiro tendo a tecnologia disponível e tendo a certeza também de que vai ter retornos, né, desse investimento que vai ser feito. Quando se fala que nós temos que mudar a tecnologia, eu acho isso uma coisa que não faz o menor sentido. Quer dizer, um equipamento que investimos quase $1 bilhão numa rede nova, que presta serviço à sociedade, ela tem que ser
amortizada, né? Ela não pode ser simplesmente retirada, porque existe um futuro que nós não sabemos quando será que vai dar dados. Então, nós estamos, como decisão nossa, é uma decisão de cautela, de aguardar realmente a disponibilidade da tecnologia, que hoje elas não estão tão disponíveis, né? Fala-se muito, mas até agora não se viu de concreto, né? Nem o GPRS não existe de concreto. Eu tenho um exemplo agora, acabei de ler em Nova York, no New York Times, um grande demonstração, né, da British Telecom, da GPRS, chamou cliente, chamou analista, uma opção de gente, e foi um fracasso, um fiasco dos diabos. E aí fica dizendo que o handset não funcionou, que a rede não funcionou. É uma coisa que vai chegar, mas não chegou ainda, né? Então tem muita coisa para acontecer aí, né? Os telefones que se falava, de telefone de $50 em GSM, em GPRS se fala em 500, 600 dólares, né, que colocados no Brasil vão custar $1.000. Então não é uma coisa ainda assim, quer dizer, não é uma tecnologia que esteja acessível para países como o nosso, né, países que têm ainda dificuldades de sobrevivência, né, de investimento, né, o investimento tem que ter retornos muito claros. E aí, vamos dizer, essa é a grande discussão, né, o GSM 850, que agora a indústria começa a falar, é uma coisa que nos interessa muito, porque significaria a gente ter menos investimentos na nossa rede. Aparentemente isso vai estar disponível no final do ano, a gente tem que ver os aparelhos também. Então, o nosso roadmap aqui seria realmente caminhar para o GSM, tão logo a gente sinta que realmente o produto está disponível, que ele possa realmente agregar, adicionar valor para os nossos clientes. E tudo, vamos dizer, está ligado ao retorno no investimento, né? Essa é uma coisa que eu liguei um pouco, que também está nos grandes desafios da empresa, né? O Custo Brasil, como a gente realmente consegue progredir, né? Como a gente consegue realmente evoluir. E tem a questão dos impostos. Os impostos, aqueles que a gente conhece, que são os diretos, tem outros que não estão aqui, mas o ICMS, ele adiciona 37% à conta do usuário. A empresa tem agora 1,5% de FUST-Funtel. Tem o Fistel, que é uma taxa de fiscalização, mas no fundo ele funciona como imposto, né? Que chega a agregar nos clientes pré-pagos de 14% a 17% da receita anual, é o que a empresa tem que despender para pagar uma taxa de fiscalização. E se nós somarmos tudo isso aí, nós estamos falando em 54% a 56%. Sendo que o PIS e CONFINS, que são 3,65%, é um imposto muito cruel, porque ele pega toda a cadeia de distribuição. No caso de telecomunicações é uma coisa até curiosa, porque ele é cobrado na ponta da receita do cliente que paga, e a operadora que também é utilizada como interconexão também paga. Então, no mesmo evento, né, tem duas taxas nas duas pontas, que é uma coisa que é difícil de entender. Mas é o sistema tributário brasileiro, que é um sistema que realmente quer arrecadar, e a gente não consegue ver, os administradores não conseguem ver os impactos todos na economia do país. O outro ponto muito importante que eu gostaria de comentar são os custos de qualidade. Aí a gente tem custos de conformidade e não conformidade. O custo de conformidade é aquele custo que você tem que investir para dar qualidade, né? Isso tem que ser feito, né? Se não fizer, você tem realmente ineficiências em produtividade, você tem realmente prejuízos, né? E o de não conformidade é aquele que você faz um investimento e que ele não precisava ter feito. Foi feito antes do tempo ou depois do tempo. E, em empresas, a gente tem aí desperdício da ordem de 30% a 40%. A gente pode extrapolar isso para o país. E a gente pode ver também que essa preocupação da qualidade ela deve estar na cabeça de todos nós, né? O país evolui e cresce à medida, e é mais produtivo à medida que ele tem esse conceito, né, do desperdício, do investimento feito na hora certa ou não na hora certa. Um exemplo claro é o exemplo da crise energética agora, né? O país deixou de investir antes do tempo e hoje nós estamos realmente com receitas que não vão ser realizadas, que é o crescimento do país de um ano, né? Se não crescer 3% a 4% como estava previsto, nós vamos falar em 30 bilhões de dólares, que não se recupera nunca mais. Quer dizer, o país para de crescer, né? A sociedade para de crescer, para de distribuir renda, para realmente de resolver seus problemas sociais. Isso foi realmente vamos dizer, um conceito de qualidade ou não investimento no momento certo para saber que haveria essa demanda.
Na área de telecomunicações, a gente enxerga hoje também oportunidades de evitar desperdícios, né? Nós temos essa concessão que foi conquistada e comprada, né, dentro de um ambiente regulatório, e agora nós estamos sendo praticamente obrigados a migrar para um novo ambiente regulatório, que vão significar custos. Custos esses que a gente não tem certeza se vão trazer benefícios para a sociedade. E não trazendo benefícios para a sociedade, que é o grande ponto que a gente levanta, ele significa que alguém vai pagar. E normalmente quem paga é a sociedade. Ele paga de alguma forma pelo investidor não querer investir mais ou investir menos, e daí a sociedade não tem os serviços. O investimento é feito e a tarifa, então, ela não pode baixar porque ela também tem que complementar, tem que pagar a improdutividade, né? Então, a minha mensagem aqui, que faz parte do Custo Brasil, que, de certa forma, eu achei muito interessante aquela brincadeirinha do show, onde fala em regulamentação, né, de regulamentação, ele tem muito a ver com isso. Quer dizer, o excesso de regulamentação significa custos para o país. Significa realmente as pessoas não terem liberdade de pensar, liberdade de saber onde investir o seu dinheiro, que traga mais benefício para o investidor e para a sociedade. É lógico que dentro do mercado competitivo, a sociedade é que vai julgar, quer dizer, é o usuário que vai julgar. Quem é a empresa que dá melhor serviço, que tem melhor qualidade, que presta melhor serviço. Não existe melhor juiz do que a própria sociedade, quer dizer, o próprio consumidor, né? Por isso que a gente se fala tanto, e todo mundo fala, e a própria Anatel tem como grande bandeira a concorrência, né, na proteção do assinante. O excesso de regulamentação, ele tira, vamos dizer, a capacidade das empresas realmente poderem criar e poderem serem competitivas. Então, eu considero o Custo Brasil, quer dizer, dentro desse conceito de impostos e também de custo de qualidade, né, como fundamentais para o sucesso da nossa empresa, para o sucesso do modelo nosso de telecomunicações. Então, apenas para fazer um resumozinho rápido aqui dessas mensagens que eu tentei passar, quer dizer, nós chegamos em 2 anos e acho que a TL tem feito uma grande contribuição, cumprindo aquelas missões que foram dadas a ela dentro do contrato de concessão. A nossa região talvez seja a região mais penetrada do país, e nesse conceito, e é fácil de ver, né? Quer dizer, o celular hoje está na mão das pessoas de todas as faixas sociais, quer dizer, a universalização e a democratização é uma coisa que foi uma grande conquista, e é lógico que isso é creditado ao processo, à modelagem, à forma com que a Anatel conduziu o processo de privatização. Quer dizer, nós somos executores e, com certeza, nós estamos fazendo parte desse sucesso que foi tão bem liderado pela Anatel. O nosso objetivo de ter uma empresa de qualidade, eu acho que a gente tem isso como uma coisa internalizada, é uma obsessão, né? Eu acho que ter clientes satisfeitos significa a gente continuar competitivo e é assim que a gente tem sido e é assim que a gente tem ganho, né? Então, nós vamos continuar nessa linha não só de dar quantidade, mas também de dar qualidade. Tem aí a questão do mercado de voz, das oportunidades no mercado pré-pago, ainda também no mercado. Mercado de dados, a gente considera que o mundo inteiro está na infância. Dados imóveis, né, fala-se muito, mas a gente vê no mundo inteiro, vê na Europa, vê nos Estados Unidos, é uma grande promessa que vai se arrastando, né? E a gente vai ficar de olho nisso para poder entrar na época oportuna e na época certa, né? É claro que o caminho da TL é consolidar com outras empresas, é fazer parte de empresas maiores e também migrar para o novo sistema regulatório, que é o SMP. É lógico que nós queremos ver se a gente faz isso de tal forma que ela consiga ter uma situação, ou pelo menos ter uma solução de continuidade, porque por tudo aquilo que ela já fez até agora e, de certa forma, até honrar aquilo que fez parte do seu contrato de concessão. Por isso que nós falamos muito em custos de qualidade, custos de regulamentação, etc. Então, o caminho da tecnologia é um caminho que a gente já discutiu, né? E o grande desafio que eu acho que é nosso, que é do país, que é de todo mundo, é o Custo Brasil, sabe? Eu acho que se esse país quer realmente crescer, ele tem que terminar com as desigualdades sociais. E as desigualdades sociais, elas são terminadas pelas lideranças do país, em todas as áreas, sabe? Não é só governo federal, eu acho que a gente vê aqui
mesmo no nosso ambiente de telecomunicações, nós temos aí impostos que estão na nossa mão, né, dentro no nosso alcance, né, para mexer. Se nós queremos realmente que a população use mais e possa realmente se comunicar, até porque são pessoas de baixo poder aquisitivo, eles têm que ter uma carga tributária menor. Nós temos que ter menos regras, menos regulamentos, né? Deixar a coisa um pouco mais solta, mais livre, né? E sempre protegendo o usuário. Quer dizer, essa é mais ou menos a mensagem que eu queria deixar, rápida e simples, e obrigado pela atenção de vocês.